Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nessa terça-feira, dia 8 aí de outubro de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades aí do Flamengo. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Preparei aqui uma série de cortes que nós vamos agir junto aqui. Primeiro da ESPN Brasil, também tem João Guilherme, todos os canais estarão aqui na descrição desse vídeo. Flamengo diante do Bahia, o segundo jogo com o Felipe Luiz, 2 jogos, 2 vitórias e tem bastante gente animada. Vamos falar desse rubro-negro. 2 jogos da era Felipe Luiz, 2 vitórias, 3 gols marcados e nenhum sofrido. De todas as mudanças implementadas pelo novo técnico, a pressão intensa sobre os adversários é a que mais chama atenção. Começa e reflete na defesa. A nova dupla de zaga atende a anseios pedidos pela torcida há muito tempo. Maior capacidade técnica, facilidade na saída de bola, um encaixe ideal a um Flamengo que se pensa dominante. Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz foi um dos grandes pedidos de Tite no início do ano e o Flamengo travou uma grande batalha com o Red Bull Bragantino para contratá-lo. Conseguiu, mas as maiores chances com o ex-treinador foram no meio de campo. Agora, Ortiz tem a grande chance com o Felipe Luiz para mostrar que faz a diferença justamente na posição de ofício, a defesa. O reflexo está nos números. Antes, Fabrício Bruno e Léo Pereira estavam entre os preferidos de Tite. A média de finalizações sofridas era de 12 por partida. Agora, com a dupla de Léus, o número já baixou. 9 finalizações e meia por partida, fora o gol de Rossi ainda não ter sido vazado. DNA Flamengo que eles falam, a torcida exige, é um jogo muito perigoso. É um jogo muito vertical, um jogo de pressão que se vai correr riscos, porque para não correr riscos, obviamente, 5-4-1 bloco baixo, né? Ou 5-5-0 bloco baixo. Mas como a gente quer ser protagonista no jogo e tem elenco para isso, então os riscos eles vão existir. Em algum momento, e eu deixo bem claro para os jogadores isso, que eles têm que saber que eles vão romper a pressão. Em algum momento eles vão ser driblados, em algum momento eles vão sair dessa nossa pressão alta. E aí tem que saber também ser resiliente, sofrer bloco baixo, como também o time passou por esse momento durante o jogo. São breves ajustes, arestas cada vez mais aparadas com o tempo. O elenco ganhou 3 dias de folga e se reapresenta na quarta. Depois vão ser 8 dias de trabalho até a volta, no Fla-Flu. E quem sabe com a dupla de Léus ainda mais afinada. Vamos lá, a gente já vai falar para você que está com a gente desde o início do programa, viu o Marcos Braz falando a história do Gabigol, da renovação. A gente já vai entrar no assunto do Gabigol, mas vamos em linhas gerais aqui deste Flamengo. Que, André, a gente quando teve o Paulo Calçado semana passada, falávamos sobre essa coisa, olha, quando o Corinthians jogou muito bem, podia ter goleado, não goleou e quase levou empate. E se fosse o Tite, provavelmente estaria, olha, não matou e tudo mais. Mas é inegável que em 2 jogos há uma diferença geral dos jogadores, da forma de jogar. Eu queria que você apontasse como é que você vê essas diferenças. Há a utilização de uma memória, né, de determinados jogadores, temporadas anteriores, aquilo que o Flamengo fez no sentido de ser um time mais generoso ofensivamente, que é o que se espera de uma equipe talentosa como o Flamengo já há muitos anos, como se fosse uma coisa automática. E nem sempre é automático, mas quando você tem um treinador que já chegou, né, na posição de técnico do time, com essa intenção, foi companheiro desses jogadores, acho que muda o diálogo, muda o relacionamento, além daquela motivação inicial que toda a troca de comando técnico gera imediatamente, existe alguém que chegou com uma proposta que a maioria dos jogadores do Flamengo conhece, que o torcedor gosta. A estreia dele contra o Corinthians, depois de 2 dias de treino, chamou a atenção pelo primeiro tempo, o volume do Flamengo, a primeira meia hora, a quantidade de chances que o Flamengo criou, e depois, pelo raciocínio de o Flamengo deveria ter vencido por mais do que apenas 1 gol. Nesse aspecto, a imagem do jogo contra o Bahia foi até melhor. Não só porque o Flamengo
acabou fazendo o segundo gol, num pênalti que não tem explicação, numa agressão dentro da área, mas o Flamengo foi mais regular durante o jogo. Eu não diria que ele foi tão brilhante do ponto de vista da quantidade de chances e da maneira como pressionou o adversário, como fez no primeiro tempo com o Corinthians, mas se você pensar no jogo inteiro, a minha impressão é que a atuação coletiva do Flamengo foi até superior à da estreia do Felipe Luiz no jogo da Copa do Brasil. E a partir de agora é investir nisso e trabalhar mais. Tem um problema e, ao mesmo tempo, algumas soluções. Data FIFA, o Flamengo não vai jogar, o Felipe Luiz vai poder continuar trabalhando, mas o Flamengo perde vários jogadores para as seleções sul-americanas. Então, é uma situação que a gente já abordou aqui muitas vezes, que não deveria acontecer, né? Não é por apenas a seleção brasileira que as competições de futebol no Brasil devem parar nessas datas FIFA anunciadas pelo calendário internacional do futebol com vários anos de antecedência. O que esse Flamengo mudou, Dona? Postura, e principalmente isso que o André trouxe, que é o Felipe Luiz por 5 anos foi companheiro desses caras. Então ele conhece as características dos jogadores e como eles ficam confortáveis e está tentando resgatar um pouco de um funcionamento que deu certo no passado. O recorte pequeno até agora é muito positivo. Outra equipe. A gente falava muito, e deveria falar mesmo, né, sobre a questão física. Jogadores que estavam exaustos, que não conseguiam desempenhar um nível intenso. Vou citar 2, Arrascaeta e De La Cruz. Olha como eles estão mais participativos e mostram mais energia com o Felipe. Então tem um impacto aí da postura de um treinador que está chegando e que conseguiu, de certa forma, motivar esses jogadores e encantar um pouco para que eles consigam fazer o que ele deseja. E eu fico muito apegado à diferença de coletivas, porque coletivas falam sobre ideias também. Eu até acho que o Tite, na carreira dele, em alguns momentos conseguiu fazer equipes ofensivas com repertório e agradáveis, inclusive na seleção, principalmente naquele ciclo pré-2018. Só que quando eu via o último recorte do Tite no Flamengo, ele falava muito sobre equilíbrio. O Felipe Luiz acabou de falar sobre correr riscos, sobre ser um time mais protagonista, e a gente consegue ver isso em campo quando o Flamengo pressiona alto, com o Tite tentou fazer isso até um limite que a parte física permitiu, mas perdeu, já pressiona, é muito rápido, né? A forma como o Flamengo já consegue abafar para retomar o controle, muita posse de bola e um time que está criando com mais naturalidade, com mais fluidez. Poderia ter feito resultados mais amplos até contra Corinthians e contra o próprio Bahia. Você tem um crescimento de alguns jogadores ali, né? Ficando mais confortáveis. Então, acho que é um time que mostra um início de uma retomada na temporada do ponto de vista de rendimento. Aquele Flamengo que em alguns momentos estava muito engessado, muito previsível, que buscava muito só o cruzamento com camisa 9, eu tenho visto algo a mais, uma variação maior de jogadas, acho que muito por conta desse conhecimento que o Felipe tem da característica dos jogadores, né? E aí ele está deixando esses jogadores bem acomodados dentro desse sistema aí. Óbvio, é um recorte pequeno, vai existir oscilação, essa questão da data FIFA já acaba prejudicando uma evolução ainda maior, porque não tem vários jogadores importantes ali, né, para trabalhar, mas eu tenho gostado bastante do início dessa trajetória do Felipe como técnico do Flamengo. Ele está colocando as ideias que ele mostrava no Sub-17 e no Sub-20 no elenco profissional. André, a gente sabe que para ter a sensação de um ano bom, a Copa do Brasil é o caminho. O brasileiro dá ali para carregar alguma dignidade, mas eu pergunto para você, com essa mudança, uma vibe diferente, a Copa do Brasil em que o Flamengo é favorito, o que você imagina desse fim de ano para ser um fim de ano que permita ao rubro-negro falar, opa, esse fim de ano faz com que a gente imagine coisas maiores com o Felipe Luiz? Pois é, a mudança na comissão técnica, ela altera várias coisas, né? Uma delas é a forma como o time encara o Campeonato Brasileiro, porque é preciso jogar. Então, alguns jogadores, né, determinadas figuras ganham oportunidade, outros jogadores perdem, faz parte, mas todos entendem de maneira honesta que quando existe uma mudança na comissão técnica, esse tipo de coisa é natural, é praticamente obrigatório. Chega um novo treinador com outras ideias, ele vai fazer escolhas diferentes em relação a jogadores. O ambiente não se ressente desse tipo de coisa. Ao contrário, num primeiro momento o ambiente melhora e, assim, a distância, né,
externamente, a impressão que se tem é que o ambiente, de fato, melhorou. Isso acontece com quase todas as mudanças de comando técnico. Quando chega para dar as ordens um ex-companheiro de vários desses jogadores, a coisa fica ainda melhor, né? Porque é o que o Donan acabou de dizer, o que eu mencionei no início. Um jogador que estava ali, dentro do vestiário. Tem o conhecimento, tem a amizade, é um outro tipo de conversa, mesmo que agora, hierarquicamente, ele esteja acima daqueles que eram seus companheiros. E a forma de olhar o Campeonato Brasileiro, ela muda. Em vez de ser quase que uma procissão em relação à última rodada, o Flamengo agora, com um novo time, uma nova maneira de jogar, novos jogadores em campo, precisa de rodagem até o último jogo, até a última rodada, para conseguir a melhor classificação possível. Mas é óbvio que a nota da temporada vai passar muito pelo que o Flamengo conseguir fazer na Copa do Brasil. A gente vai seguir falando do Flamengo agora no assunto Gabigol, porque o Marcos Braz deu uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício e falou, o tom é diferente sobre a história do Gabigol, a renovação do Gabigol, mas deixou uma condição no ar. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação, que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que está havendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Hoje eu faço 300 jogos com a camisa do Flamengo, isso para mim é muito especial, e principalmente com vocês. E eu sei, vocês sabem, todo mundo aqui sabe, o quanto uma vitória do Flamengo aumenta tudo, a expectativa, a moral, a nossa alegria no final de semana. Então eu peço o seguinte, hoje é uma final. Aí o Gabigol, uma preleção. Calma aí. Você vai falar, se não tivesse passado bem, não teriam divulgado a preleção. Calma aí, André. Porque tem o Felipe Luiz para apresentar elementos para o nosso debate. Fala, Felipe Luiz, sobre Gabigol. Toda a informação, na função que ele tem como atacante, ele tem que desempenhar um papel. E ele fez isso, tudo que eu pedi hoje no jogo ele fez. Ele atacou o espaço quando eu falei que ele tinha que atacar, ele entrou na área quando ele tinha que entrar, ele entrou no lugar certo, ele tentou não perder bola de costas. Tudo o que eu pedi ele fez. O jogador vai ter jogos melhores e piores. Tem fases melhores e piores. Vai ter momentos com muita confiança, onde até vai exagerar, e vão ter momentos de baixíssima confiança, como eu mesmo passei com a camisa do Flamengo. O Gabriel, a hora que eu conheço ele, que a bola começar a entrar, que ele se desenvolver mais, que agora vamos ter tempo para treinar ele, e aí eu acho que ele vai voltar a recuperar a confiança que ele perdeu, que não é rápido. É muito, eu sempre falava para os jogadores da base, no futebol a confiança é muito difícil de você conseguir tá com confiança, mas é muito rápido para perdê-lo. Então, ele está nesse processo agora de recuperar a confiança, de ter aquela força para fazer gol. E a hora que ele entrar, eu confio muito nele, o time precisa dele, os jogadores precisam dele, gostam dele, e com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final. E eu vou, como eu falei, fazer de tudo para que ele, e o Carlinhos, e o Bruno, e todos, o Plata que pode jogar aí, todos eles possam crescer junto com a equipe. Já vou com você, André, mas vou começar com o Donan, porque para você eu tenho uma pergunta mais específica. Donan, episódio Gabigol. A novela segue, mas teve um ponto da virada, um turning point. E aí, Donan? É nítido, né? Eu nunca tinha visto o Braz falando de uma maneira mais alegre e mais otimista sobre o caso Gabigol. Para a jornalista Raíssa Simplício ali. E foi justamente o que ele fez. Agora, de uma maneira velada, deixa no ar o Braz que ele não renovaria contra o Tite, então. Que o fator que mudou foi o novo técnico, o Felipe Luiz. Ele frisa isso. Agora, com o Felipe Luiz, isso pode ser modificado. E acho também que o Felipe Luiz ele tem uma boa vontade
Não é uma boa vontade, uma confiança que ele pode resgatar um jogador que está numa boa idade ainda, que tem uma identificação enorme com a torcida e com o clube, é um dos maiores ídolos e um símbolo dessa geração vitoriosa, e ele acha que ele pode resgatar a confiança. Eu acho que o Gabigol nunca se sentiu acolhido pelo Tite. E eu não estou colocando o Gabigol como vítima porque ele também é culpado em muitos casos, né? Vamos buscar lá atrás como é que ele comemorou o título e passou recado para o Tite, quando ficou de fora de convocação. E dentro da forma como o Tite armava o Flamengo, a característica do Gabigol não se enquadrava. Agora é diferente com o Felipe. Eu acho que ele está muito distante ainda de ser aquele Gabigol, protagonista, que empilhou taça, sendo decisivo, fazendo muitos gols, mas eu já vejo uma melhora nele, na parte física, sendo mais participativo. O Felipe Luiz falou muito sobre isso, né? Fez um bom jogo contra o Corinthians, né? Abaixo dos companheiros, mas foi bem, né? Quase marcou de letra, fez um gol ali impedido, né? Milimétrico. Eu acho que pode ter um final feliz. Vai depender muito do rendimento do Gabigol daqui para frente e também do ajuste principal, parte financeira. Tem que entender, o Gabigol também precisa entender o que ele está entregando para o clube de retribuição técnica, e aí tudo faz parte de uma negociação, mas com certeza ele está muito mais motivado, ele tem uma voz agora, um papel de liderança. Sei que o André vai falar sobre a questão aí da preleção, mas eu acho que com o Tite ele não tinha essa voz, ele era o último da fila. Agora ele passa a ser uma liderança escutada, ouvida, e acho que com confiança qualquer trabalhador rende mais, né? É natural, não só o Gabigol, a gente aqui também. O que eu ia te perguntar, André, assim, a gente falou sobre Gabigol rigorosamente todos os meses desse ano. Todos, até no ano passado, tinha ele indo em podcast, falando... E aí o caso Gabigol, geralmente eram os personagens Gabigol, Braz, os protagonistas, o Tite se esquivando, o Landim, eventualmente... E a gente vinha um elemento novo, a gente vinha aqui, falava sobre o elemento novo, mas a discussão era rigorosamente a mesma coisa. Agora a gente tem... Parece que o Flamengo vai ganhar... Ele ganha todos os jogos. O Flamengo vai ganhar todos os jogos. Se for assim, esquece. É claro que perderá pontos, até porque eles se enfrentam. E ali pode ser que os dois percam. Então, o Palmeiras pega o Fortaleza também. E aí os dois... Agora, esses confrontos diretos, ao mesmo tempo que eles são bons para o Flamengo... Porque Palmeiras e Fortaleza vão perder pontos, um dos dois perde pontos numa rodada. Sim. Botafogo e Palmeiras, um dos dois, pelo menos, perde pontos na outra rodada. Só que para quem está embaixo dos três, é terrível você não ter o confronto direto. Porque para o Palmeiras é ótimo ter o confronto direto com o Botafogo. Para o Fortaleza é ótimo ter o confronto direto com o Palmeiras. E o Flamengo não tem confronto direto para tentar tirar essa vantagem numa rodada apenas. Né? Pois é, mas muda a expectativa que se tinha em relação ao Flamengo. Esse final de ano promete ser muito diferente do que a gente estava imaginando com o Tite? Acho que está ameaçando ser. O próprio Felipe Luiz, na primeira entrevista coletiva pós-jogo, ele falava sobre uma aposta na parte física dos jogadores, porque ele parece que vai levar os jogadores ao limite. Para fazer esse jogo de pressão, de saída de bola, que o Flamengo fez muito bem em ambas as partidas, e para ter esse jogo intenso, ele precisa dos jogadores inteiros. Os jogadores que têm feito isso são jogadores que têm uma memória de jogo de um time que fez isso muito tempo atrás, né? Então... Você vai citar? Eu não sei, por exemplo, como se os jogadores, por exemplo, que chegaram há pouco tempo, que não estão adaptados, conseguem fazer a mesma coisa, né? Se o Felipe Luiz consegue entender o que é necessário... Caso perca, por exemplo, o Gabigol. Vamos dar um exemplo. Perdeu o Gabigol tem um jogo que não pode jogar, está suspenso, ou sentiu um pouquinho, vai voltar outro jogo. Quem é o centroavante para fazer isso? É o Bruno Henrique. Aí você tem que mexer do lado esquerdo também. Quem joga? Então, é promissor o final de ano flamenguista. O técnico é muito inteligente, o técnico trabalhou com treinadores de nível muito alto, o técnico conhece o Flamengo, conhece os dirigentes, e para mim tem uma coisa que é muito importante, ele sabe como se comunicar com os jogadores, com os maiores jogadores da equipe. Ele conhece os caras, ele entende o que falar para eles. Só que tem um outro desafio para ele, que ele já comentou sobre isso. Antes ele era colega de equipe. Então, uma coisa, um jogador que tem ascendência sobre os outros atletas, porque, olha, faz isso, faz aqui, vem aqui, o que você acha disso e tal. Outra coisa é ele ser o chefe deles, né? Então, se isso vai...
gerar algum desgaste, não vai? Resumindo, eu acho que o final de ano do Flamengo é bem promissor, mas tem que esperar para ver também. Os 2 jogos, sem dúvida nenhuma, foram muito bons. O Flamengo não fazia 2 jogos seguidos assim há muito tempo, nesse nível. É pouco, né? É muito pouco pra gente falar, sim. Mas ele tá saindo bem nessa, assim. Ele sai bem até nas entrevistas coletivas, Calçade. A gente olha e fala assim, gente, mas é outra coisa, é completamente diferente do que a gente estava vendo realmente com o Tite. O time mudou completamente. E aí, você começa com a história, sabe, as teorias da conspiração. Agora o time joga pelo treinador. Eu não sei se joga pelo treinador, mas que mudou. Mudou, eu espero, e ele é tranquilão, né, nesse contato, ao explicar as coisas do futebol. Sim. Aqui agora ele é treinador. E tomara que essa tranquilidade dure muito tempo. Porque que assim legal, seja, né? Cara, uma boa, dá para falar de futebol, né? Só não fala de futebol em coletiva quem tem problemas com o futebol. Não tem muito o que dizer e vai ficar preocupado com o que falar e ficar exposto. Tem treinador que tem medo de ficar exposto, porque às vezes pode falar bobagem. E o Filipe Luís não tem isso. Ele tem muito conteúdo. Quando ele se imaginou treinador, isso não foi a semana passada, nem no ano passado, esse final de carreira, o jogador um bom tempo antes fala, é isso que eu quero, e aproveita todas as experiências. Ele aproveitou bem. Mas ele não é um retalho das experiências vividas. Elas ajudam a compor o treinador que pensa com sua própria cabeça e teve experiências maravilhosas, né? Contatos com treinadores espetaculares. Isso ajuda muito e também estudou. E sabe que precisa estar sempre afinado com aquilo que está acontecendo no futebol. O futebol não é só viver com as suas experiências. Sim, quem percebeu isso vai continuar. Quem não percebeu e está só nas experiências, esses já estão fora do mercado há muito tempo. Tem alguns a questão, assim. Né, Calçado, eu acho que é ver assim, se os problemas do Flamengo não engolem o Filipe Luís. Porque a verdade, assim, até ouvindo... Mas vem, a gente está falando de um final de ano com um novo Flamengo a partir da eleição. Tem isso, mas já é a melhor versão de Flamengo que a gente vê nessa temporada? Esses 2 jogos a gente já consegue dizer isso? Aí não, porque se não é isso, 2 jogos... Porque eu me lembro da empolgação de muita gente. Na época da Copa América quando mesmo, o Tite né? assumiu, quando o Tite, inclusive, né, quando um monte de jogador convocado, depois... Ganhou. E assim, se você olhar bem, cara, assim, eu tento me lembrar dos nossos comentários, dos comentários gerais, no momento em que técnicos assumiam o Flamengo. Então, na hora que o Sampaoli assumiu, pô, Sampaoli, Kaká, o Tite, não sei o quê. O Vitor Pereira, pô, se fez aquilo com o Corinthians, não vai fazer com o Flamengo. Rogério Ceni, cara capaz, inteligente, o cara que entende. Paulo Souza, talvez o Domi tenha sido menos que parecia o cara certo no lugar certo. Mas, assim, se a gente for pegar... Todos os técnicos, não houve nenhum absurdo de contratação. O Paulo Souza talvez não empolgasse tanto, mas também era um cara que vinha português, né, de praças importantes, com trabalhos relevantes. Então, assim, não havia nenhum técnico que chegasse e você dissesse, nossa, que contratação absurda para dirigir esse baita elenco do Flamengo. Não houve isso, né? O Dorival chega naquele momento de... E assim, não houve isso, assim como me parece nesse momento Filipe Luís uma ótima escolha diante do contexto que o Flamengo se encontra, mas é por isso que eu falo, o Flamengo ele tem conseguido triturar técnicos competentes, triturar um elenco competente, isso tem acontecido temporada após temporada. Ainda que apenas na última o Flamengo não tenha vencido títulos, a verdade é que mesmo quando venceu, os técnicos saíram, porque, de alguma maneira, eles não agradaram. Então, assim, um começo promissor não é a primeira vez que acontece. A boa expectativa e a crença na capacidade de quem assume, e para mim, eu falava quando o Filipe Luís dava entrevista como jogador, eu falava, cara, esse cara é muito inteligente, ele fala coisa com coisa, ele é objetivo, ele é um cara que parece ter as ideias muito claras do que ele acha legal ou não para o futebol brasileiro, inclusive, além do clube. Só que assim, cara, os caras que pareciam caras certos no Flamengo já foram triturados por uma direção, por uma gestão do futebol que não é a ideal. Eu quero agregar uma coisa que, obviamente, pode não ser o fator decisivo. Desses todos, ele é o único que está em casa. Que vem de dentro, exatamente. Mas era não sei isso se que eu vai queria mudar alguma colocar. coisa. Tudo bem, então, mas essa aí. Isso pode ajudar, mas pode atrapalhar isso. Mas eu acho que pode ajudar muito mais do que atrapalhar. Porque a gente tinha bons... Assim, é verdade que este argumento especificamente
cabe para o Felipe Luiz e não cabe para outros. Mas o Tite tinha o seu argumento para você dizer, cara, o Sampaoli, eu lembro, ele era o maior, foi o maior dos técnicos que o Flamengo contratou para colocar na gestão e, portanto, ele chegava com uma capacidade de olhar para os caras e falar, não... Dominar vestiário, né? Então, assim, todo mundo... Você acha que o Sampaoli maior que o Tite? Não, era o maior quando chegou. Quando chegou. O Tite chegou depois. E com talvez o que tivesse mais valências, mais qualidades. Com esse futebol brasileiro, a bola brasileira, título, tinha tudo. Por esse histórico, eu prefiro acreditar que as chances do Felipe Luiz elas são maiores a partir do momento que tiver uma nova diretoria. Perfeito. Assim, com uma nova diretoria, com uma nova estrutura que possa dar a ele melhores condições de trabalho. Mas aí vem a questão, a nova diretoria vai querer o Felipe Luiz? Porque, inclusive, já começamos a ver críticas por ele ter um contrato até 2025. Tem eleição agora em 2024. Mas aí, Marcela, então tem isso também. E tem uma coisa que no futebol brasileiro que ninguém fala. Junto, assim, ninguém exato. Se o Flamengo ganha a Copa do Brasil e faz uma reta de final de campeonato brasileiro no mais alto nível, mesmo que não seja campeão... Mas uma rescisão a mais, uma menos do Flamengo também. Não, mas da mesma forma que nenhuma candidatura abraçou o Tite na reta final, você, não, Tite, calma, não é bem assim. Não, todo mundo tentou se livrar do Tite. Não, Tite comigo não fica comigo, não fica comigo também. Aqui pode ser diferente, fica com todos. Aí depende do resultado, depende do que vai acontecer nesse final de ano. Se o final de ano for uma continuidade do que a gente vê até agora, um ambiente legal, os caras o Flamengo realmente tem algumas diferenças, eu digo, não gritantes, porque com quantas horas de treinamento teve o Felipe Luiz até agora? Estou falando de horas. E a gente coloca a data FIFA agora com um monte de jogador fora. Então, esse trabalho já não vai ser mais completo. Mudança, se mudou a escalação, não, deixou o Gabigol no time, isso é uma transformação assim, tão abrupta, não. O que ele fez foi o básico, em termos de escolhas. Agora, o que cada um vai fazer dentro de campo, cada um pode se doar um pouquinho mais, isso está dentro desse plano de imediato, que é de como agir nesses primeiros dias. Daí criar um Flamengo diferente, tal, ele vai precisar um pouquinho de tempo. Mas se esse início for assim tão promissor e a continuidade dele até o final do ano também, ninguém vai chutar Felipe Luiz. Vai ser mesmo exatamente... que tenha sido convocado. E o encaixe do Gabigol nem foi aqui o mais perfeito até agora. Para dar um exemplo, até porque o Gabigol precisa evoluir. Eu posso estar errado de cabeça, mas resumindo, o Gerson acho que pegou 60 vezes na bola, jogando pela direita, falando que construiu muito mais. A Arrascaeta 67, posso estar invertendo isso. O De La Cruz também, umas 60 e poucas vezes na bola. Do outro lado, como atacou um pouco, o Bruno Henrique pegou 38 vezes na bola e o Gabigol tocou 9 vezes na bola no último jogo. Ou seja, as associações que a gente via antes do encaixe, mas tudo bem, ainda não estão prontas. É que eu não vou entrar na questão tática agora, mas assim, ele passou a ser mais centroavante do que ele era, né? Quer dizer, ele não era esse cara que ficava na área e nos 2 jogos com o Felipe Luiz ele foi. De qualquer forma, dito tudo isso, né, Calçade? Ele precisa ser campeão da Copa do Brasil e ganhar pelo menos uns 7 jogos no Brasileiro para, em caso de diretoria, ele ser mantido. Mudança de diretoria. Se não ganhar a Copa do Brasil, que é a prioridade, tanto que o Flamengo pede para mudar a tabela e a CBF aceita porque ele priorizou a Copa do Brasil. Se ele priorizasse o brasileiro, ficaria como está. Então a CBF atendeu a necessidade do Flamengo e colocou o Corinthians na rota do rebaixamento, fica aí. Houve essa escolha, ela foi clara. Aí, nesse caminho, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo terá um campeonato estadual em 24 meses, com mais de orçamento de 2 bilhões. Então, aí é para... Mas assim, se não ganha o time, mas aí ele sai... Não, a responsabilidade do Felipe Luiz nisso, obviamente, vai ser mínima. É mínima. Por isso que eu acho que a torcida segue abraçando ele com a Copa do Brasil. Eu acho até que sim. O que eu acho é o seguinte, se fosse, agora falando sério, isso obviamente é uma impressão só, não é informação, mas a minha impressão é assim, o Felipe Luiz é uma figura que vai além do técnico contratado para trabalhar no Flamengo agora. Certo. Ainda que o contrato tenha sido feito no prazo equivocado, eu estou de acordo. Você não faz contrato para final do ano seguinte sabendo que vai mudar a diretoria. É um erro
um erro feio, mais um dessa gestão do Flamengo. Você pode ter que, aí não sei se tem cláusula, se não tem. Se tem conversado com a oposição, situações que conversaram, vai não continuar. Não teve essa conversa, né? Porém, para jogador eles eu só acho o seguinte, o Felipe Luiz, ele não é um cara que a diretoria, o Marcos Braz e o Landinho olharam e falaram, vamos trazer esse português aí do Boa Vista para dirigir o Flamengo. Não é isso. Sim. É um jogador que está no clube, é um jogador conhecido por todos no clube, é um jogador querido pela torcida, então é óbvio que isso, acho que aumenta a possibilidade de uma permanência, mesmo sendo ele um técnico desta gestão atual, eu acho que aumenta a possibilidade de permanência, claro, sempre olhando para resultados e para o que ele fizer. Mas hoje ele é mais do Flamengo do que dessa gestão. Digo, isso, antes de assumir o cargo de treinador. É por isso, assim, ou acontece uma tragédia, ou ele vai seguir. É isso que eu penso. Assim, ou acontece se acontecer uma tragédia assim, e começa tudo dar errado no Flamengo para alguém não querer ele lá. Imaginar que não ganha a Copa do Brasil. Há uma chance de ser desclassificado pelo Corinthians, existe. Certo. Né? Então, e pode seria uma tragédia, né, E pode perder a final também. Não seria. Seria dolorido, mas não seria ainda uma tragédia. Aí eu não sei como o futuro presidente, trataria dessa questão. Exato. Com título é uma coisa, sem título depende da análise do momento, de como aquele que assumir a gestão vai lidar com isso. Mas aí passa pela torcida também. E eu acho que a torcida não vai deixar o Felipe Luiz de fora agora. Não sei, a torcida quer títulos. Tem isso, né? É a torcida do Flamengo. Mas eu ainda acredito. Eu acredito que a torcida do Flamengo segue abraçando e assim veremos o Felipe Luiz na temporada que vem. Olha, eu quero falar... Pelo carinho. Obrigado mesmo, viu? João, agora que o Flamengo embalou, me vem essa peste de data FIFA. Duas coisas, Kleber Pardal. Embalou, foram 2 jogos. Eu acho que para dizer embalar, precisa de mais jogos para embalar. Agora foram 2 jogos que jogou muito bem. E o trabalho do Felipe Luiz, realmente nos 2 primeiros jogos, muito interessante. E a data FIFA, ela pode ser muito interessante para o Felipe Luiz, porque, embora tenha muitos jogadores convocados, mas ele terá aí pelo menos 10 dias para treinar o time do Flamengo, para adequar o time do Flamengo ainda mais àquilo que ele quer e o que ele pensa. Então, acho que isso tudo aí pode acabar sendo muito bom para o Felipe Luiz e para o Flamengo, exatamente porque ele acabou de assumir o time, né? Ele tem apenas 2 jogos. Aliás, na outra quinta-feira, né, o Campeonato Brasileiro volta na quarta. Na outra quinta-feira, teremos um Fla-Flu espetacular no Maracanã, porque o Fluminense está lá na zona de rebaixamento e o Flamengo é o 4º colocado, tem que se garantir ali no G4 e ainda pensa vagamente em título. Então vai ser um jogão. Será o 3º jogo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Sai nação, esse foi mais um corte aqui do nosso canal. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube aí do João Guilherme, galera. Deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos, que aqui você terá notícia de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada aí do Mengão, o time mais amado e querido do Brasil.